O cátion bário 2+, pode apresentar toxicidade aos humanos, dependendo de sua concentração e forma química. Por exemplo, sulfato de bário é pouco tóxico, sendo usado como contraste radiológico, por ser insolúvel em solução aquosa, enquanto carbonato de bário e nitrato de bário são muito tóxicos, pois liberam bário 2+ no organismo. Em um laboratório, foram feitos 2 testes de solubilidade para identificar o conteúdo de 3 frascos não rotulados que poderiam ser de nitrato de bário, carbonato de bário ou sulfato de bário. E os resultados dos 2 testes de solubilidade são apresentados a seguir. Então, o teste 1 é a adição de água destilada à temperatura ambiente e o 2, adição de ácido clorídrico diluído à temperatura ambiente. E a gente, considerando os ensaios que foram realizados, indique quais são os compostos contidos nos frascos 1, 2 e 3, respectivamente. Bom, galera, então a primeira coisa que a gente precisa falar para você que está acompanhando o vídeo é que a gente está trabalhando, com solubilidade de sal, e aqui ajudaria muito se o candidato tivesse uma noção, da questão da solubilidade dos sais. Então, o que nós sabemos? Que todos os sais contendo como ânion nitrato, todos eles são solúveis em água, tá? Então, com base nisso que eu acabei de falar para você que está acompanhando o vídeo, percebam que quando eu estou pegando, fazendo um teste com adição de água destilada à temperatura ambiente, o único frasco que teve a solubilidade foi justamente o frasco de número 3, olhando somente o teste de número 1. Então, sabendo que, com base na regrinha de solubilidade, sais que contêm um ânion nitrato, todos eles são solúveis, e o único que contém o nitrato seria esse primeiro aqui. Então, o frasco de número 3 só pode ser, e isso somente vendo o teste de número 1, que é água, a gente tem justamente o que? No frasco de número 3, o nitrato de bário, tá? Então, a gente já pode eliminar algumas alternativas. Então, por exemplo, elimino a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E. Agora, no segundo teste, a gente está trabalhando com ácido clorídrico, e aí a gente teve que, quando a gente adicionou ácido clorídrico, um continuou insolúvel e não teve nenhuma liberação de gás, só que o outro foi solúvel e houve a liberação de um gás incolor. Então, cara, entre esses 2 sais que a gente está analisando, qual deles que pode ter liberado aí um gás? O sulfato de bário ou carbonato de bário? Bom, então, se a gente for parar para pensar, aqui no carbonato de bário, a presença de um ácido, o que a gente pode ter? A gente pode ter esse carbonato de bário reagindo com o ácido clorídrico para produzir o quê? Então, aqui a gente pode pensar numa dupla troca, onde a gente vai ter, já que o bário ele tem carga 2+, então a gente teria a formação de BaCl2, que é o cloreto de bário, o cloreto tem carga 1-, e a gente teria a produção de quê? Como o grupo carbonato tem carga 2- e o hidrogênio 1+, então a gente teria H2CO3. Só que o H2CO3, que é o ácido carbônico, ele é um ácido instável que se converte em água e se converte em gás carbônico, tá? Que é justamente um gás incolor. Então, a presença de ácido clorídrico aqui no teste 2 vai fazer com que o carbonato de bário vá reagir com esse ácido, produzindo, no final das contas, o quê? O gás carbônico, que é um gás incolor. Então, o frasco de número 2 só pode ser o que contém o carbonato de bário. E, por último, o frasco de número 1, que não reagiu nem com água e nem com ácido clorídrico diluído, só pode ser o sulfato de bário. Show? Então, a gente teria aqui que a alternativa correta seria a alternativa A, sulfato de bário, carbonato de bário e nitrato de bário, respectivamente.